Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está aí assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos à 14ª edição do nosso Close Experts, tá? O evento aqui mensal que a gente faz da Close Care. Eu queria pedir desde já para todo mundo que está assistindo a gente se apresentar no chat aqui do YouTube. A gente adora saber quem está acompanhando a gente. Então, falem aí de que cidade vocês estão falando, de qual empresa vocês são, né? A gente adora saber um pouquinho de quem é que está aqui com a gente. E antes de eu apresentar quem está aqui comigo e me apresentar também, eu queria só explicar para vocês um pouquinho o conceito, né? O que é o Close Experts e tudo mais. A gente está, então, na nossa 14ª edição. Eu sei que tem gente aqui que já acompanhou outros Close Experts, a gente sabe que a gente já tem aí um público que está sempre com a gente adora isso. Mas principalmente para quem nunca participou, né? Então, o Close Experts é esse evento mensal que a gente realiza aqui enquanto Close Care. E a ideia desse conteúdo é a gente sempre trazer um especialista em um tema que seja relevante, né, para o nosso público e proporcionar um momento de muita troca de conhecimento para vocês, né? Então, me apresentando rapidamente, quem não me conhece ainda, eu sou Amanda, sou gerente de marketing e parcerias aqui na Close Care. Hoje a gente está aqui com a doutora Letícia. Quem já acompanhou o evento nosso antes já conhece ela. Ela é nossa COO aqui na Close Care, especialista em gestão de absenteísmo. E a gente tem uma convidada muitíssimo especial hoje com a gente, que é a Dayana Miranda. Ela é especialista na área de RH, coordenadora de Business Process Outsourcing na Magnus. A Magnus é uma parceiraça da Close Care. A gente está muito feliz de ter a Dayana aqui representando, né, um parceiro tão especial para a gente no evento de hoje. E a Dayana vai trazer para a gente uma apresentação sobre o assunto de hoje, que é humanizando o RH na era digital, a tecnologia como aliada, tá? A gente vai ter esse tempo agora de apresentação. Depois da apresentação, a gente tem um tempo reservado para trocar com vocês, tirar dúvidas, responder perguntas. Então, desde já, eu incentivo que vocês mandem no chat aqui do YouTube as dúvidas de vocês sobre o tema, tá bom, pessoal? Então, desde já, o que a gente mais gosta de fazer aqui no Close Experts é a interação com vocês. Então, interajam com a gente pelo chat, que a gente está vendo tudo. E a gente vai trabalhar os pontos que vocês trouxerem para a gente no chat aqui no ao vivo, tá? E aí, antes da gente começar com o conteúdo, a apresentação oficial, eu queria pedir para a Letícia e para a Daiane se apresentarem um pouquinho mais, né? Para quem não conhece elas, entender um pouquinho aí da trajetória delas. E aí, daqui a pouco, a gente vai para o conteúdo em si, tá bom? Letícia, Daiana, fiquem à vontade. Vai lá, Daiane, eu acho que é você a estrela maior aqui do dia. O pessoal já está um pouquinho mais acostumado comigo. A gente está muito feliz de te receber. Então, por favor. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Close Care pelo convite, né? Então, nesse dia a gente vai ter um bate-papo, uma troca de conhecimento para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema tão importante que atravessa gerações e a cada dia tem algo novo, né? Cada dia ganha uma nova dimensão. Falando rapidamente um pouquinho sobre mim, eu sou a Daiana, mãe da Bianca e do Bruno, tenho 39 anos, resido em Blumenau. Estou completando 8 anos aqui na Magnus, no grupo MWG, e me considero uma mulher de propósito. E eu levo isso para a vida profissional também. Então, eu sou movida por conexão entre pessoas, gestão e tecnologia. E o meu propósito profissional é transformar as estratégias de RH em resultados práticos usando a tecnologia e extraindo o que melhor da gente tem dela e com eficiência operacional. Então, como a Amanda já falou, tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho também da minha trajetória, da minha formação, e tem também o QR Code para quem quiser se conectar pelo LinkedIn. Boa. Maravilha. Você quer se apresentar também ou posso tocar? Deixa eu só me apresentar aqui. Então, para quem já
já me conhece, né, já sabe um pouquinho. Meu nome é Letícia, eu sou CEO hoje aqui da Close Care, né, então estou à frente ali das áreas, enfim, das grandes áreas operacionais, sou médica de formação, sou médica do trabalho também, né, então a gente vem sempre aliando tudo isso. E aí a Dayana estava falando bastante sobre a questão da tecnologia, né, acho que muitos nós aqui, acho que quem acompanha aqui também no YouTube, coloque aí para mim, a gente às vezes não teve uma formação de tecnologia lá no nosso comecinho, né, e a gente teve que descobrir isso no caminho, a gente, como bons estudantes que todos devemos ser né, em todas as áreas aqui, acho que as áreas de medicina e as áreas de RH se tornaram bons estudantes, estão tentando aprender rapidamente como inserir ferramentas como tecnologia, e dentro da tecnologia, subtipos, né, de tecnologias ali para dentro do nosso dia a dia, como aplicar isso de forma mais prática, como escolher, né, os nossos fornecedores de tecnologia, e a gente divide muito isso daqui com os nossos, tanto com os nossos clientes, mas quanto né, as pessoas do nosso curso aí, como que inserir a tecnologia? Parece uma coisa, às vezes, tão distante, né? E a gente não sabe o que escolher, como fazer, a gente fica com medos, assim, e receios de pôr a mão na tecnologia e trazer ela realmente como uma grande ferramenta, para que o propósito, como a Dayana colocou, seja muito mais fácil da gente alcançar, né? E a gente realmente possa executar uma gestão mais humanizada, fazer um tratamento, um planejamento muito mais específico para a população que a gente está vendo, para a nossa empresa que a gente trabalha, usando esses grandes recursos aí que hoje a gente tem à mão. Então, fico muito, muito feliz de estar nessa temática aqui, acho que não tem coisa melhor de que a gente falar do como colocar, como ser prático no dia a dia e realmente trazer os resultados que a gente quer. Então, vamos lá, fica à vontade, Dayana. Desculpa, Amanda, perdão. Não, imagina, perfeito, Letícia. Acho que já deu para todo mundo perceber que a gente tem duas referências aqui, né, para falar do assunto hoje. Então, sem mais delongas, vou deixar a Dayana fazer a apresentação dela. E, de novo, pessoal, mandem perguntas, dúvidas. Sei que vocês já vão ter insights vendo a apresentação da Dayana, então interajam com a gente aqui no chat em relação a isso, para a gente poder trocar bastante depois da apresentação, que eu tenho certeza que vai ser riquíssima. Fica à vontade, Dayana. Então, vamos lá. Obrigada, Amanda. Obrigada, Letícia. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. E eu trago uma reflexão de Josh Bersin, que ele é uma das referências no mundo do HR, né? E para a gente ir refletindo e discutindo. Então, nós precisaremos aprender a conduzir uma empresa com menos pessoas, com alta produtividade, usando ferramentas geracionais, e precisaremos ter mais flexibilidade nos trabalhos, mais autonomia e mais habilidades. E ele resume com uma frase que eu achei fantástica. Então, todos os colaboradores, inclusive os RHs, precisarão ter superpoderes para a gente poder lidar com essa gama de situações, novidades geracionais que a gente tem. Então, a gente precisa olhar para esses temas atuais e para o futuro. Então, eu sempre gosto de deixar essa provocação. Não tem certo, não tem errado, não tem um modelo e não tem um manual. A gente precisa dar o primeiro passo. E a gente precisa considerar isso tudo na estratégia. Então, todo o assunto que a gente trouxer aqui para vocês, que a gente conversar e discutir, levem para os seus CEOs, levem para o diretor, para as suas coordenações, para que vocês possam ter uma caixa de ferramentas bem repleta para poder trabalhar e pensar, porque esse é o futuro do RH. O próximo slide, eu trago ainda uma reflexão, né, sobre o novo RH das organizações. Me coloco também dentro dessa pergunta. Enquanto RH, como é que a gente se percebe? É uma provocação, não tem resposta também, não tem certo e errado, mas como é que está a realidade da nossa empresa? Nós nos percebemos um RH estratégico? Outra pergunta também é: qual é o valor que a tua área está entregando para o negócio? Como que a gente está contribuindo para o negócio? E aí, tem uma curiosidade, uma pesquisa que foi realizada por David Urich, que ele traz como é que está a nossa percepção no RH. Então,
ele pesquisou nas áreas de finança, né, supply chain e RH. Então, a área de finanças se percebe contribuindo 67% no negócio, já o supply chain, 60%. E nós, RHs, olha só como é que a gente está se percebendo, né? Apenas 46%. Então, essas perguntas são perguntas chaves para nós entendermos o que é ser um RH estratégico e o que a gente precisa fazer para melhorar esses percentuais. Outra curiosidade também que eu trago para vocês é que o quanto que um RH estratégico contribui para o resultado final do negócio, né? Hoje tem estudos que mostram que o RH estratégico ele contribui 11% no resultado do negócio. Um RH quase estratégico, 2%. E aquele RH funcional, ele nos dá um prejuízo de 5%, né? Então, assim, a gente está falando aí, mas o que é ser um RH estratégico, né? Um RH estratégico é atuar com foco onde o negócio quer chegar, né? Então, a gente foca muito, às vezes, no que a gente é bom, mas é importante a gente também parar para pensar aquilo que a gente não quer fazer, ou aquilo que não está dando certo, né? E por que a gente é tão importante, RHs, coordenadores, gestores, né? Analistas também, porque tudo que acontece no cenário social, a gente está ali, né? O capital é humano. Então, a gente contrata, a gente remunera, a gente treina, desenvolve, retém pessoas. Então, nós sim somos muito importantes e a gente precisa melhorar essa nossa visão. E aí eu trago para vocês um pouquinho, vamos falar brevemente da história, né? A gente precisa falar da onde a gente vem, lá de um RH 1.0, que trabalhar na caixinha, que pensa mais num eixo muito mais de processo, documento, controle, rigidez. Depois a gente evolui para um RH pensando muito mais nos processos, revisando processos. E aí a gente vem então para um RH 3.0 e um 4.0, que é aqui o que a gente ainda está na América, né? Um RH que aí já pensando mais em dados, um RH mais digital, onde a gente já fala de People Analytics, onde a gente já começa a extrair dados, e um RH 5.0, que é um início de onde a gente está, que com a pandemia acelerou a nossa tecnologia em 6 anos, né? Então a gente fez um boom muito rápido e acelerou demais. Então a gente tem várias inteligências artificiais chegando a cada dia, tem uma nova, né? Então o RH tem uma evolução gigantesca, né? E é um pouquinho desse RH 5.0 que a gente vai conversar. E aí trago também a ambidestria do RH, né? Assim, pelo motivo, por conta desse mundo, dessa evolução que a gente está inserido, é muito importante a gente saber lidar, né, com perfis, com bipolaridades, conhecer a história, né? Porque a gente tem perfis geracionais, a gente tem baby boomers, a gente tem geração X, geração G, a gente tem millennials, né? Então, como que a gente vai conseguir lidar com todas essas mudanças, né? A gente não atua mais sozinho, né? A gente tem que olhar para um todo e não mais só para esses processos isolados. Falando um pouquinho aqui sobre a ambidestria e a habilidade que a gente tem que ter, né, de trabalhar com essas situações todas, eu trouxe um pouquinho aqui a questão do hard skills, soft skills e os power skills, que a gente ouve muito falar no mundo do RH, né? Então, há um tempo atrás, a gente contratava pela soft, desenvolvia hard, né? E a gente contratava por cargo. Hoje fala-se muito nos últimos eventos mundiais de referência que a gente tem em RH, fala-se muito em redesign, né? A gente olhar para o que a gente tem hoje, né? E aí vem aquela fala lá no início que a gente teve de dar o primeiro passo, então a gente tem que olhar para o que a gente tem hoje e redesenhar, porque nós não contratamos mais cargos, né? Nós contratamos agora por questão de perfis, né? O que aquele perfil precisa ter para atender a vaga, né?
Então, e uma última tendência que a gente tem agora é as power skills, que antes, algumas situações mais delicadas, a gente deixava, não, não temos como desenvolver, a gente não tem como RH como trabalhar, né? Então, a gente acabava desligando o colaborador ou não extraindo o que ele mais tinha de potencial. Então, hoje é um desafio para os RHs também trabalharem com as power skills, né, com a habilidade de resolução de problemas, com habilidades de comunicação e com trabalho em pressão. Por isso que vem muito a questão de saúde e bem-estar agora, né? Então vem dessas skills que a gente tem que aprender a trabalhar, né? E aí a gente também tem a tecnologia a favor, né? Hoje a gente tem softwares que trabalham na gestão dessas skills e que nos ajudam a decidir qual é o melhor perfil para aquela vaga. Então as skills é a nova moeda, tá? Então a gente não olha mais uma pessoa para um cargo, a gente olha as habilidades dela. E é dessa forma a gente consegue olhar para o colaborador e pensar em todas as possibilidades da jornada. Então, às vezes a gente vê que aquele colaborador, para aquela vaga, não atenderia, né? Mas para aquele perfil, eu consigo desenvolver ele talvez numa visão mais orgânica de crescimento e consigo extrair o que tem de melhor, né, daquele colaborador em uma outra oportunidade. E aí fala-se muito também de agora a experiência irresistível, né? O trabalho com significado. Falando um pouquinho dos perfis geracionais, a gente tem os millennials. Millennials nasceram com o Google na mão, né? Qualquer coisa que eles precisam hoje, eles dão um Google, né? E nós e a geração dos baby boomers, a gente tinha o quê? Barça, né? Como pesquisar, enfim. Então, o que que eles buscam? Eles buscam um trabalho com significado, um ambiente positivo, um ambiente legal, onde eles se sintam bem, acolhidos, com leaderships que sejam empáticos, né, que tenham o acolhimento, que eles tenham direcionamento, que saibam aonde eles estão e aonde eles podem chegar. Saúde e bem-estar, né, que é a preocupação muito com o burnout, né? Então, as empresas hoje em dia têm uma responsabilidade muito grande em apoiar e estar ao lado do colaborador, os RHs, né? E mapear, né, como é que está a saúde e bem-estar, a desenvolver isso dentro da empresa, proporcionar momentos de bem-estar. Hoje a gente tem aplicativos aí de celular, aplicativos que estão sendo desenvolvidos para que possam promover isso durante o ambiente de trabalho e até entrar dentro dos colaboradores que não estão presencialmente, né? Os colaboradores que estão no home office. Oportunidade de crescimento é o que a gente já tinha conversado, né, que eles querem entender. Às vezes a gente, da geração do baby boomer, pensa, mas eles já entraram e querem sentar na janela. Não, eles querem oportunidade de crescimento, eles querem ver o desenho da carreira deles, aonde eles podem chegar. E assim, a confiança, né, na organização. E como é que a gente mostra isso? Deixando bem claro sobre a cultura da empresa. Agora a gente entra um pouquinho em tendência de RH. A gente recentemente teve um evento, faz mais ou menos umas 3 semanas que a gente teve o HR Tech, que é a referência mundial que a gente tem, que acontece em Las Vegas. Então a gente conseguiu extrair algumas novidades para vocês. E as tendências globais de RH é o trabalhador do futuro, ele é humano, mas ele é potencializado pela inteligência artificial. O humano vai ser substituído? Não. Ele vai ser melhorado com a tecnologia. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial como copiloto. A gente pode ensinar o colaborador a trabalhar com inteligência artificial. Os baby boomers, né? Os millennials já é muito nato isso. Mas a inteligência artificial está como um coadjuvante, né? E aí eles podem nos ajudar a o simples fato de melhorar um e-mail, né, de fazer uma pesquisa na legislação, resolver fórmulas. Então,
a inteligência artificial ela veio para facilitar e ela veio para ampliar aquelas capacidades, aquelas habilidades que a gente viu ali das soft skills, né? E veio para melhorar. Então, também se falou muito sobre a era dos agentes. Então, a maioria dos softwares hoje, eles têm agentes. E tudo aquilo que é operacional vai virar um agente. Tudo aquilo que existe um processo, um manual, ele vai virar um agente dentro do software, dentro dos processos, tudo que é processo que a gente pode imaginar. Então a tecnologia vem muito forte, muito forte. E como que nós RHs, a gente vai aprender a trabalhar com isso, né? A gente vai ter que aprender a orquestrar esses múltiplos agentes que a gente tem. Então a gente tem aplicação que a gente pode usar, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação, experiência do colaborador. E assim a gente consegue agir de forma autônoma. A gente... Daiana, posso Oi? te interromper aqui um pouquinho? Se Claro, puder deve. voltar uma aqui. Claro. Esse acho que é uma. A gente aqui enfrenta, acho que já bastante isso, né? Quando a gente está interagindo com algumas empresas aqui. E eu adorei, assim, que você trouxe esse slide aqui, que acho que vai ser bastante útil aqui. E aí o pessoal já vai comentando aqui como está a realidade. Um medo, né? Acho que assim é um medo excessivo de substituição. Então, nossa, eu do RH vou ser substituída, não vou ter mais. E aí a pessoa automaticamente, pela falta de tanto conhecimento como você está colocando aqui, adota uma postura de preciso escolher o meu lado, se eu sou a favor ou sou contra, né? E aí, de fato, como você está explicando aqui, não precisamos, é mudar o formato de interação e ver realmente como essa possibilidade de potencializar, né? E esse ponto aí que você trouxe também, o que vira, né, gente? Vira tudo aquilo que é processo, que já está bem desenhado, que tem uma carga de trabalho muito grande operacional, e não o analítico em si, não aquilo que você se formou como especialista, né? Aquilo você vai continuar desenvolvendo, mas essa palavra copiloto, gente, lembre-se que a gente vai falar muito sobre isso, né? Copiloto para decisões, orquestração de múltiplos agentes. Talvez quem está ouvindo aí pela primeira vez, que eu deixo aqui nos comentários, mas são palavras que vão vir bastante daqui para frente, né? E aí eu queria que você colocasse assim um pouquinho, né? Como lidar com os medos, porque às vezes os nossos funcionários não falam abertamente, mas eles estão vivendo esse medo, né? Que recomendação você daria para uma pessoa que é uma gestora para passar essa informação clara, porque as pessoas não tenham que ficar tomando posição? Eu sou contra, né? O meu RH agora, olha, já veio o meu chefe com esse negócio de agente aqui para mim. Isso acontece muito. Isso. Acontece muito e assim, a maioria das empresas agora está, né, implantando e inserindo inteligência artificial e essa é uma preocupação, né. E eu acredito que como gestora, o diálogo aberto e claro é o melhor remédio, sempre. Então, a gente trabalha muito em projetos, né. Então, um projeto bem elaborado da implantação de uma inteligência artificial, ele começa aí, pelo diálogo aberto, né, por mostrar o que tudo um treinamento, né, mostrar o que a inteligência artificial ela é capaz e o quanto que a gente precisa dos talentos humanos. Então, acredito que a palavra-chave é clarificar, a gente estar próximo o RH estar próximo dos colaboradores, manter o diálogo, né, atuar com projetos e que isso fique muito bem claro da importância que os talentos humanos têm para a organização. Perfeito, perfeito, gente. Pois eu tenho até uma curiosidade, assim, qual das empresas do pessoal que está aqui assistindo já teve essa conversa clara? Olha, a partir de agora, nossa RH vai introduzir agentes neste ponto. Fico muito curiosa, assim, para saber o quanto que isso realmente acontece na prática, ou é aquela conversa geral. Ó, gente, se preparem aí, hein, que o mundo da inteligência artificial está chegando. Que às vezes eu acho que deixa com mais medo do que É. realmente potencialize, faz com que a pessoa queira permanecer na empresa para surfar uma onda muito legal de realmente de potencializar, né. É.
É verdade. Depois a gente acompanha no Ganha chat para ver que eu chat. tenho Isso, curiosidade também. muito bom. Então, seguindo aqui ainda em tendências globais, fala-se muito de redesign, né? Funções e cargos praticamente já não existem mais, e aí passam, é o que a gente já falou um pouquinho antes, né? Então a gente trabalha com projetos e skills e mobilidade interna, né? Então, um olhar ambidestro, um olhar amplo para todas essas tendências, né? A gente vai ter que aprender a redesenhar a estrutura que a gente tinha do antigo modelo dos RHs 2.0, por exemplo. E aí a gente se torna um arquiteto para que o trabalho possa ser dinâmico, né? Também falamos muito de experiência do colaborador nos últimos eventos, né? A gente já vem falando, quem é da área de marketing conhece os 4 Ps que fala, né, da experiência do cliente, a gente traz isso para o mundo do RH, a gente tem os 4 Rs também que falam da experiência do colaborador, e aí dentro da experiência do colaborador é que pegar na mão dele já como candidato e acompanhar toda a jornada dele, o RH passa a ser um gestor de processos, né, e um curador de experiências. E aí a tecnologia, né, para acompanhar, a gente tem tecnologias aí que já acompanham, já no momento que o candidato se candidatou para uma determinada vaga, e a gente já tem tecnologias que fazem todo esse acompanhamento, e no pós também. E a tecnologia e cultura, então, elas se unem para entregar o quê? O valor humano, né? A gente tem uma evolução muito grande em relação, muito se falava em people analytics, né? Hoje a gente já fala em intelligence analytics, né? Então, por quê? Porque aí está inserido a inteligência artificial, que é um conteúdo que ele é adaptado pela inteligência artificial, né? E aí a gente tem as plataformas de skill intelligence, que é o que nós mencionamos antes, que eles fazem, né? Eles detectam essas lacunas e oportunidades. Eles nos ajudam a trazer essas informações para que a gente possa trabalhar com o desenvolvimento dos colaboradores e com o aprendizado, né. Também a gente tem o Systemic, AR, que é na verdade o quê? Um RH com sistema nervoso, que conecta o quê? Que faz toda essa conexão. Quando a gente fala de millennials, né, que eles vêm já, pensando numa organização irresistível, faz com que esses sistemas de RH conectem cultura, estratégia, dados e inteligência. Também sempre gosto de falar nas palestras e treinamentos que um RH sem dados não consegue trabalhar, né. Um RH sem dados e não existe mais, assim, claro, a gente tem algumas empresas que a gente tem, controles manuais, que a gente não tem tanto acesso à tecnologia, mas hoje a gente tem muitos produtos super acessíveis e que, na verdade, esse tempo, que eu costumo dizer, o tempo é dinheiro, né. Então esses dados, esses algoritmos reais, para que a gente possa ter dados para trabalhar. Então, de novo, um ambiente volátil e desigual, né, escassez de talentos, a gente vem de uma escassez de talentos, a gente tem estudos que vêm lá da segunda, revolução industrial, que foram desenvolvidos por grandes empresas, grandes nomes como GE, enfim, que encomendaram estudos, inclusive com David Urich, que traz, desde já da segunda revolução industrial, traz que a escassez, né, do capital humano e o que fazer, né. Quando ele encomendou esse estudo e ele viu que realmente para onde a empresa queria chegar não tinha esse capital, ele começou a desenvolver esses modelos de RH para desenvolvimento, né. Então, o reforço da importância do People Analytics e do Talent Density, que o Talent Density ele fala muito daquele colaborador para identificar, né, identificar aquele colaborador talento, aquele com superpoderes, né. E aí com tudo isso, a gente traz a inteligência artificial, ela traz muitos vieses, né. A gente precisa agir com ética, com transparência, com confiança, a gente tem que implantar, com muito cuidado, como a gente conversou antes, né, Letícia, com muito cuidado, com políticas éticas, com transparência para não causar esse caos todo.
E uma frase muito legal também é que o RH ele é o guardião da equidade, né? Então, o foco é o valor, integração, e a palavra-chave nessas últimas tendências de RH de 2025 é propósito. Então, a tecnologia como aliada, por que os dados para a gente importam, né? Então, no RH, nesse mundo moderno que a gente tem, a gente não pode mais trabalhar só com intuição, com achismo, com feeling, como, né, a gente precisa de dados, dados reais, para que a gente possa trabalhar com eficiência. Então, e os dados, eles transformam um RH operacional num RH mais estratégico, né, para que a gente possa tomar mais decisões. Então, por meio dessas infinitas plataformas, né, por esses sistemas que coletam os dados de forma segura, né, que a gente pode ter esse monitoramento e acompanhamento. E o que eles permitem, né? O que a gente pode pensar? O que esses dados nos permitem fazer? É uma visão preditiva, então, realmente identificar, por exemplo, índices de turnover, absenteísmo, performance, e a gente pode fazer tomadas de decisões em ações baseadas em evidência RHs, né? Não mais no achismo, porque eu peguei a minha folha analítica e eu acho que esse mês deu tanto, né? Em evidências, né? E aí a gente consegue mensurar, comparar, ano passado como é que estava? Por quê? O que aconteceu? Como é que estava o mercado? O faturamento foi tal, então a gente consegue ter esses dados para estruturar melhor os processos, né, e ajustar a nossa cultura e as práticas. E eu finalizo também, a gente fala muito em tecnologia e faz muito sentido com o que a Letícia trouxe para a gente, né, o cuidado com que a gente precisa trazer essas inovações todas sem assustar os colaboradores, enfim. Muito se fala em que a tecnologia, a gente como RH 4.0, a tecnologia está aí, ela veio e não tem mais como evitar. Então, a grande resolução não é mais apenas tecnológica. Hoje, em 2025, a gente fala muito em que ela é humana, né? A gente fala muito em propósito. E outra frase muito interessante de Marcus Beckenham também, que ele fala, além da questão humana, ele fala do amor. Encontre amor no que você faz, e porque apenas estar na média não é mais o suficiente. Então eles querem aquele, né, os colaboradores, não só as empresas irresistíveis, mas a gente hoje como procura no capital humano também o colaborador irresistível, aquele que tem o brilho nos olhos. Muito bom. Maravilha, Dayana. Muito obrigada aqui pela sua apresentação. Eu fiquei refletindo bastante, né? Que há uns anos atrás a gente ouvia falar muito de tá vindo a transformação digital. Aí agora, né, ano passado, a gente começou a vir, tá vindo a IA, né? Tá vindo a E acho que a sua apresentação mostra que não é tá vindo, né? Já veio, já está. Exato, já está, né? Já faz parte da nossa realidade, né? Então, eu diria para o pessoal que está aqui acompanhando a gente que se a empresa de vocês ainda não olhou para isso, né? Primeiro que eu tentaria aproveitar esses 2 meses e meio que faltam para acabar o ano para olhar para isso o quanto antes. Mas se por acaso é uma empresa que tem ali um processo um pouco mais demorado, né, para aprovar um projeto. Também tentaria usar esse final de ano para planejar muito bem o que vai fazer ano que vem. Né? Você trouxe tendências super importantes, né, Dayana, que acho que as empresas que não estão observando vão ficar para trás, né? Então, para planejar muito bem como implementar e aplicar tudo isso ano que vem. Então, muito bom, muito obrigada aqui pela sua apresentação. E acho que agora a gente vem para a parte aqui do nosso evento
que é a hora de vocês, viu, pessoal que está escutando a gente e acompanhando. A gente tem essa oportunidade agora de ouvir um pouquinho mais da Dayana e da Letícia em relação a pontos que vocês têm dúvida, se vocês quiserem trazer alguma situação da empresa, ou só uma pergunta geral, algo sobre a apresentação da Dayana, algo que vocês queiram saber dentro desse tema, agora é a hora, tá, pessoal? Então, eu vou começar. Pode falar, Desculpa só, Letícia. Amanda, acho que só colocar aqui, antes de você fazer a pergunta, acho que com esse slide final da Dayana, que eu achei bem interessante, é uma coisa que a gente escuta muito, né? Essa questão do brilho nos olhos, né? A gente tem muito essa expressão, tipo assim, tem o brilho nos olhos, mordendo a mesa, né? Acho que são algumas expressões bem brasileiras assim, que a gente faz, que é disso, a empresa ser ali irresistível, mas o funcionário profissional, ele também saber gerir esse encantamento ali dele, né? Então, às vezes a gente comenta aqui, e tem inúmeros casos aqui que acontecem. Eu tenho formação médica, e aí sou uma boa gestora, gostei muito de cursar, né, minha carreira profissional. Na verdade, não era sobre a medicina, o conteúdo técnico da medicina, o conteúdo técnico de fazer uma gestão, as metodologias, né? Às vezes os superpoderes estão nessas questões de, tipo assim, a comunicação, né? Assim como eu tenho que ter um olhar crítico para um paciente, eu tenho que ter um olhar também muito claro para o meu liderado, né? Então, as pessoas encontrarem o que são esses pilares de sustentação que vão fazer com que as pessoas sejam boas numa temática ou na outra, né? E como que os RHs estão se achando, né, nesse formato de como eu encontro essas pessoas, que é você mesma colocar antes a gente via as soft skills e aí a gente treinava hard. E tem gente que ainda acha que isso é muito novidade, tá ali sofrendo de fazer o arroz com feijão, né? Sendo que agora a gente já migrou ali para a questão da power skills. E aí eu queria que você colocasse aqui um pouquinho, para quem está assistindo, talvez não seja um gestor direto, mas como que na prática a pessoa olha para sua power skill, sabe? Tipo assim, como ela chega na conclusão de que aí, como que ela pode ela mesma se autogerenciar e se automotivar, ou enfim, se autodidata para melhorar uma power skill? Sei que é uma pergunta difícil, mas se puder me dar algumas dicas, ou para quem está assistindo aqui, acho que seriam ótimas. Hoje a gente tem muito alguns RH generalistas que têm isso muito na veia, que têm essa habilidade, mas hoje a gente também tem business partners que estão ali para fazer com que extraia dos colaboradores o melhor deles e o pior também, né? Então, a empresa precisa estar muito próxima dos líderes, dos gestores, capacitá-los para que eles possam saber lidar com essas skills, né? E a própria empresa promover ações, promover palestras, promover conversas para que os colaboradores possam se perceber, né? Se perceber durante um conflito, durante uma situação de um projeto que tem uma pressão para entregar, né? E antes, como eu, né, mencionei antes, a gente acabava não ficando com esse colaborador porque ele não sabia trabalhar em pressão. Hoje, nós, como organização, a gente sabe que o capital humano e que os talentos estão escassos. Então, além das softs, das hards, e agora a gente tem que desenvolver a power. E é isso, é proximidade, é olhar para o colaborador com humanidade e promover eventos, promover ações para que isso seja percebido e discutido para acompanhar num desenvolvimento de carreira aí. Excelente, excelente. Eu vou até trazer sobre esse ponto que vocês estavam falando. Tem algumas pessoas interagindo aqui com a gente, ficou bem feliz, pessoal. A Ivana Oliveira trouxe aqui: vejo no papel do BP essa função de estar próximo dos líderes e liderados para todas essas mudanças e adequações de curso. É exatamente, acho que isso que a gente está falando. E acho que tem um outro comentário que a Ivana fez aqui,
que já linka na minha próxima pergunta, tá? Ela trouxe assim: vejo a IA como auxiliar na coleta de dados para decisões, mas nunca vai substituir o olho no olho e as relações humanas em algumas questões. E acho que isso se encaixa muito com a pergunta que eu tinha aqui para fazer para vocês, que o RH está cada vez mais orientado a dados, né? Como estávamos falando aqui. Né, os dados são importantes para a gente tomar decisões ali mais embasadas. Então, a gente tem ali absenteísmo, engajamento, performance, clima, né? Várias métricas que o RH tem à mão. Porém, existe uma linha tênue entre usar esses dados para a gente entender as pessoas e, de fato, tratar as pessoas como números, né? Não olhar o por detrás, assim, da pessoa por detrás daquele número. E aí a gente queria que vocês explorassem um pouquinho desse limite, né, do uso de dados no RH, como que a gente usa eles de forma estratégica, sem perder esse olhar individual e humano, né, sobre as pessoas. Queria ouvir um pouquinho das duas aí, Dayana e Letícia, sobre o assunto. Eu vou começar, Letícia, se quiser complementar. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio entre dados, e a gente tem que ter um cuidado em não estar mais lá na primeira revolução e segunda revolução industrial, onde era controle, cobrança, né, aquele controle excessivo, e da mesma forma aqui com dados. Então, assim, se a empresa como um todo, os colaboradores veem a gente coletando dados excessivos, sem explicar porquê, o óbvio precisa ser dito, né? O que está acontecendo, o que a gente quer com esses dados? E eles precisam saber, isso precisa estar de uma forma legítima, de uma forma clara, para que evite também essa questão de vigilância, né, de perseguição, que isso às vezes acontece. E também a gente tem que, os dados estão aí, mas a gente tem que auditar os dados, né? E a gente tem que entender, para a gente não utilizar os dados de uma forma injusta, para que cause injustiça. Por exemplo, dentro de talent acquisition, né? A gente vai extrair dados para que a gente percebeu que aquela vaga só tem mulheres, então a gente vai causar uma injustiça, vai abrir uma vaga querendo que seja especificamente mulher, e daqui a pouco eu tenho um talento que é homem, mas porque eu fiquei fixa no número que me trouxe, né, naquela pesquisa que me trouxe, eu vou ficar presa àquilo e eu vou agir com injustiça. Então, o óbvio precisa ser dito, precisa ser explicado com clareza e com muito equilíbrio e humanidade. Ótimo ponto, que acho que aqui, até nas questões de gestão de absenteísmo, que a gente acaba sempre falando, tem muito isso nos nossos cursos. Se você não tiver uma pergunta clara, você vai pegar qualquer dado e tomar uma decisão em cima, né? Então, o excesso de dados, então vamos pegar, por que a minha população tem mais mulheres, significa que o perfil é mulher. Né? Então, se você não sabe o que você quer perguntar, se você não sabe o que é importante na visão estratégica da sua empresa, da sua área, o objetivo pelo qual você chegar, qualquer decisão pode ser tomada errada, porque o dado por si só, ele não joga uma decisão, né? O que você quer com aquele? Você quer descobrir o perfil? Estou avaliando as soft skills, quero buscar. O que você quer buscar naquela base de dados, né? Porque tudo você pode fazer essa interpretação. Então, assim como a gente fala muito na gestão de absenteísmo em qualquer outro projeto, tenha uma clareza sobre a pergunta que você está fazendo. Porque é igual indicador, né, gente? Indicador, ele pode ser muito bom, mas ele pode cegar tomadas de decisão. Se você acha que é só aquele pool que você vai analisar para o resto do ano ou para o resto dos 5 anos do seu planejamento. Então, essa é uma orientação que eu dou. Não se apaixonem pelos dados, mas pelo o problema que você quer resolver, a resposta que você quer. O dado é uma ferramenta, mas quem está definindo o que você precisa naquele momento é o líder, é a equipe, é o time que está fazendo aquilo, né? Então, esse é um ponto muito, muito relevante. Não pega qualquer dado ali e chega à conclusão se você não tem uma pergunta. É verdade. Só pegar o dado para ter o dado, ele não é efetivo, né? Exato. Exato.
A gente fica nessa mania, né, de querer medir tudo, mas o que, que a gente está medindo que realmente vai ter ali uma decisão por detrás importante para a gente evoluir aí a empresa, a estratégia. Maravilha, gente. Puxando um pouco até na linha de algumas coisas que a gente já comentou, mas agora trazendo ainda mais, a Dayana falou sobre isso em alguns momentos na apresentação dela, o papel da liderança, né? Então, o RH ele vai ali definir um processo, né, dentro dos principais processos de gestão de pessoas, né, recrutamento e seleção, engajamento, performance, etc. O RH vai definir o processo, vai definir as ferramentas, né, e aí quando a gente está falando de ferramentas digitais, coleta de dados, etc., o RH vai ter esse papel, mas no dia a dia a gente tem ali o líder, né, fazendo a interface principal com seu time, com seu liderado. Então, se o líder não sabe, né, usar essas ferramentas com empatia, não sabe aplicar de uma forma consistente, os processos continuam frios, continuam, de certa forma, pouco estratégicos, né? E aí a gente fala sempre sobre esse ponto, porque eu acho que esse ponto ele puxa em tudo que a gente faz, a gente precisa dos líderes juntos, né? Como que a gente traz os líderes para junto da gente quando a gente está, né, ali implementando uma nova tecnologia, implementando um novo processo que vai usar mais IA, vai usar mais dados, né, para eles de fato usarem isso de uma forma estratégica e não acabarem tendo isso como um distanciamento do seu time, né? Uhum. Então, eu gosto muito de usar essa palavra, que é o que a gente precisa desenvolver e ter isso muito intrínseco nos nossos líderes, que é o mindset. A gente precisa treiná-los e reforçar que a tecnologia é apenas um meio, né? A tecnologia, ela é um meio, e como eu falei lá no início, né? Que é a gestão e a tecnologia, é a cola, né? É a engrenagem. Então, a gente precisa treinar esses líderes, né? Acompanhar e também ensinar eles a usar um People Analytics, por exemplo, né? Para quê? Para que eles possam ter o uso da tecnologia, o uso da tecnologia de uma forma empática, né, para um KPI de liderança, né, para eles identificarem um risco de burnout, uma conversa de apoio, enfim, e acompanhar, né? O RH, eu acho que não, tenho certeza que ele é o curador, né? Então a gente precisa desenvolver, né, e capacitar esses líderes para entender essa mindset, para que isso esteja nato, né, para eles possam trabalhar com a questão de People Analytics, para que eles possam usar esses dados de uma forma de engajamento, de bem-estar, de uma forma, uma liderança empática. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, formação de líderes, né, é uma temática que não é assim, ano que vem eu vou fazer alguns treinamentos para líderes, né? Eu vejo assim como se fosse uma coisa pontual, né? Algumas empresas assim, eu vejo, acho que ano que vem vou fazer uns treinamentos para alguns líderes na temática de tecnologia, né? E aí você deixa um espaço para as pessoas entenderem que elas podem tomar suas próprias decisões sobre se concordam ou não. Só que uma coisa é a minha visão pessoal e a outra coisa é o direcionamento da empresa. Olha, a gente se posiciona assim, a gente vai ser uma empresa que vai trazer a tecnologia para essas áreas aqui, ou para esse tipo aonde o processo está muito bem delimitado, a ideia é que a gente avance em todas as áreas e departamentos nesse primeiro estágio, né? E você vai ter que dando conhecimento, porque as coisas são muito rápidas, né? A gente está ouvindo que a gente está indo no congresso, a gente está tendo acesso, mas e o restante das pessoas? Como que você vai exigir delas, né? Sendo que a sua posição é estar mais em contato, mas das outras pessoas não são. Você não pode achar que a Dayana estava colocando, o óbvio precisa ser dito. Mas já estou cansada de saber o que é a gente, que é a orquestração. Sim, mas as pessoas dentro da minha empresa não estão, e você precisa ter essa constância, né? Senão, como que você quer que as pessoas lidem com naturalidade e não tenham receio se você não está lá explicando? E os líderes é a primeira camada,
né? Porque ele é o multiplicador disso, né? A gente falou tanto de NR1 o ano todo aqui sobre a questão da multiplicação, do papel e responsabilidade, né, dos líderes, e é igualmente para esses outros assuntos, né? Não é só o assunto do ano, né? O papel e responsabilidade sobre diversos assuntos, como cascateia isso, né, dentro da empresa. Então, tem que ter, senão não tem, gente, não vai acontecer do nada. E é muito cultura da empresa, né? Então começa lá da cultura. E aí vem, como a Letícia falou, vem cascateando. É isso aí. Exato. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Estamos nos nossos minutinhos finais, passa tão rápido, né? Aqui do evento. E aí, para a gente fechar, eu queria trazer uma última pergunta para a gente ir para um lado prático. Então, vamos supor que participamos aqui deste evento, entendi que preciso olhar para essa aplicação de tecnologia aliada com humanização, né, fazendo um trabalho que não é só tecnologia e dados, mas também cultura e estratégia, tudo conectado. Estou para trás na minha empresa nesse assunto. Participei desse evento e entendi que eu preciso priorizar isso para ontem. Quais seriam os primeiros ou principais passos práticos que vocês indicariam para uma pessoa, né, de RH que acompanhou aqui a gente e quer agora trazer isso mais para sua empresa de uma forma efetiva? Que vocês trariam aí como passos práticos? Então, deem o primeiro passo, revisitar o que vocês têm, né? Olhar para o que não é porque hoje a gente tem todas essas tendências que amanhã a gente tem que sair implantando todas as tecnologias, mas hoje o que a gente tem na mão de dados, tudo que foi construído hoje, ele é importante. Então a gente precisa revisitar, né, revisitar isso tudo e reescrever, né? Então hoje muito também se falou na questão de produtividade, a gente também falou muito sobre produtividade e, claro, né, hoje a maioria das empresas aqui não são organizações sociais, então a gente visa lucro, a produtividade tem que existir sim, né, e ela é algo que veio muito forte também nesses eventos mundiais, mas é uma produtividade que ela precisa também estar focada em bem-estar, né? E como a gente pode olhar para o que a gente tem hoje e construir coisas simples, né? No dia a dia, por exemplo, vamos falar em produtividade, como é que a gente vai medir produtividade? Hoje em dia a gente tem até apps que são gratuitos que falam de saúde mental, né? Então a gente pode construir uma dashboard de bem-estar com pesquisas para os colaboradores e a gente pode ter um termômetro de temperatura. Então a gente faz com que o que a gente tem hoje, que não é jogar tudo fora, que não é jogar no lixo, que não é, não é isso, é sim rever, redesenhar, reescrever e pegar todo esse conhecimento né, e criar uma estratégia, criar um plano, né? Tem muita coisa boa no mercado, tem muita coisa acessível que a gente pode trabalhar, né? E deem o primeiro passo, né? Não tem um manual, não tem um manual pronto para que a gente comece, mas acredito que a palavra-chave é a gente revisitar o que a gente tem e dar o primeiro passo com o olhar no RH do futuro. Ótimo ponto, eu acho que assim, dar o primeiro passo, gente, às vezes a gente acha que matemática é difícil, a gente sonha lá na frente. E aí a gente acha tudo muito difícil, a gente não sabe dar o primeiro passo. Aprender a quebrar os problemas em problemas menores talvez seja um dos superpoderes também dos profissionais, né? Como torna fácil uma coisa que é muito a longo prazo, é muito longa e que tem tanta interdependência entre áreas, né? Eu sugiro assim, pegue o seu gargalo principal hoje, dentro da sua área maior, então seja se você está no SESMIT, se você está no RH, se está no DP, enfim, onde você estiver. Qual que é o seu gargalo? É recrutamento, é retenção de talentos, tem um time pequeno que está fazendo muito trabalho manual. Você sabe qual é o seu. E qual desses gargalos é o que está mais relacionado com a visão estratégica da empresa? Vamos pensar que a visão estratégica da empresa, alguém falou assim, olha, a gente precisa reduzir custos.
Pega esse gargalo, beleza, achou ali o principal e começa a ver o que tem de processo muito certinho. Poxa, aqui na minha área, recrutamento e seleção, esse negócio, ó, é uma maquininha. Eu preciso só pôr mais uma analista aqui, porque aí ela já vai fazer. Esse é o lugar onde a tecnologia ou a gente vai atender bem. Beleza, e você já tem isso, separa esse negócio. Aí você começa a pesquisar. Quais as soluções? Aí é Google, né, gente? E aí, por favor. Que empresa que trabalha com isso? Entra no LinkedIn, vem que a pessoa, faça os benches. Pô, chegou, gente, chegou no primeiro. Né? Faça a proposta, veja quanto que isso vai trazer. É assim, mas é bem pequenininho. Sim, mas é o que a Dayana falou, você tem que dar o primeiro, você tem que fazer o teste, você não vai pedir dinheiro lá, milhões, para uma coisa que você ainda nem testou, né? Então, você vai ter que mostrar que né, o seu projeto vai trazer um retorno. Então, pega os gargalos ali e vai aprofundando, veja o que é muito processual, procura ali, veja quem são os fornecedores que tem, faça o bench, e você vai achar, tenho certeza que você vai dar um passo ali, vai trazer muito benefício, tanto para o seu time, ou para os funcionários, ou para a área, para o negócio. Perfeito. Maravilha, gente. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, né? Aqui no chat está rolando também o nosso feedback, é super importante para a gente, para saber o que vocês acharam do nosso evento. A gente também vai enviar para vocês a gravação, né, por e-mail. E eu queria fazer um agradecimento mais que especial à Dayana, que veio aqui como nossa convidada especial de hoje. A Magnus é uma super parceira da Close Care, como eu já disse. Se vocês têm desafios em tecnologia, inclusive, recomendo visitarem o site deles, né, conhecerem um pouquinho mais do trabalho, porque eles com certeza conseguem ajudar vocês. E, Dayana, você enriqueceu assim, o nosso conteúdo de uma forma brilhante. Muito obrigada a você. Muito obrigada, Letícia, pela parceria de sempre, por estar aqui sempre com a gente nos nossos eventos. E é isso, pessoal. Um bom dia, boa tarde. Agora vamos virar aqui para todo mundo. Espero ver vocês no próximo Close Experts. Muito obrigada. Obrigada.